Oi, gente, tudo bem? Bom dia, 62, tudo certo? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo aí? Então, como a gente tinha comentado lá na nossa aula ao vivo, a gente tinha conversado sobre isso na aula ao vivo, o mesmo material da aula ao vivo, a Jaque está trabalhando ele um pouquinho melhor aqui devido ao nosso tempo, né? A gente conseguiu conversar lá, foi muito legal, foi divertido, mas eu achei melhor trazer o material de novo. É um pouquinho complexo, né? Complicado, então eu falei assim, bom, lá a gente já conheceu os slides e aqui eu vou mastigar um pouquinho melhor, tá? Eu tô aqui na tela de apresentação, eu tô finalizando Roma aqui, estou finalizando a unidade 3 muito grande, Grécia e Roma numa unidade só. Então a Jaque foi enviando bem fragmentado, bem picadinho, né? Então eu estou aqui na unidade 3 ainda, mas ela está acabando aqui agora, tá? Lá no finalzinho vão ficar só os exercícios. Na próxima aula eu mando os exercícios de Roma, tá? Tentem fazer, por favor, que aí depois vocês vão comparando com a minha voz e vendo, né? Eu vou tentar mastigar aqui cada uma dessas telas, mastigar entre aspas, né? Tô aqui na tela de apresentação, lembrando que na aula anterior, aquela aula do dia 9, a Jaque falou lá da construção de Roma, da fundação de Roma, que ficava na Península Itálica, aquelas versões, né, lendária e histórica do Rômulo e do Remo. Ela vai ser fundada lá no século 8 a.C. Falamos de sociedade, patrícios, plebeus, clientes, escravos, né? Os patrícios eram donos de terra, os plebeus eram pessoas mais simples. Então eu fui explicando lá, falamos um pouquinho da política, né, dos reis, do período da monarquia, falei da república, que vai acabar lá em 27 a.C., e o império que vai ser instituído no ano 27 a.C., aquela república vai acabar. Aqui a gente vai falar um pouquinho de crise da república ainda, até chegar ao império romano, tá? Aqui a gente fala um pouquinho de crise da república ainda, para poder fazer um link com a aula da aula passada, com a aula de hoje. Tá? Então, não vamos esquecer que lá naquela república vai aparecer o que a gente conhece como Senado, que é uma instituição que nós temos até hoje, né? Percebam como a antiguidade ainda conversa com a contemporaneidade, com os dias atuais, né? O Senado, a própria república, vão surgir naquela época e são instituições que a gente usa hoje, né? O nosso sistema é um sistema republicano, que prevê a participação do povo, participação popular, o voto, nós podemos votar. O Senado, os senadores que estão lá em Brasília, né, que a gente escolhe também, que ficam lá durante muito tempo, que ganham muito bem, são muito, enfim, né? A gente for falar a parte crítica aqui, a gente vai falar dos senadores, mas os senadores são os caras que fazem as leis, que votam as leis, que vetam as leis, que dizem, pô, perdão, essa lei não é legal, essa lei é legal, são os senadores. Era assim que eles trabalhavam naquela época também, tá? Aqui, na tela 2 vai trazer expansão territorial e traz as guerras púnicas. Olha, a Roma vai crescer, crescer, crescer muito. Aqui a gente ainda está na república, tá? Vai crescer muito até se tornar um grande império. Aqui ainda é república e as guerras púnicas foi uma disputa, né, da hegemonia ali, do controle do mar Mediterrâneo entre Roma, que está aqui, e Cartago, que está aqui em cima, mais escura, a tela mais escura, representa Cartago. Já que Cartago, onde era esse lugar? Cartago ficava ali no norte da África, sabe? Com contato ali com o mar Mediterrâneo, né? E era um lugar onde hoje é a Tunísia, tá? Protegida por muros, tá? Um lugar muito aquelas muralhas protegiam Cartago de maneira que Cartago tivesse hegemonia, mas fosse muito protegida, né? E tinha muita influência ali no mar Mediterrâneo, política e economicamente, tá? Era uma cidade que fazia muito comércio pelo mar Mediterrâneo e Roma queria ficar sozinha controlando o mar Mediterrâneo, tá? Importante a gente entender que Roma vai expandir muito, pessoal, para além da Península Itálica, mas isso vai demorar muito para acontecer. Quando acontecer também, né, ela vai embora, não vai só, o pessoal vai só comer poeira atrás dela, tá? Roma vai invadir Cartago, né, vai saquear. A gente está aqui entre o século III e o século II. Tá? Vão ser 3 guerras, mais ou menos, entre Roma e Cartago. Roma vai invadir Cartago, vai saquear, vai derrotar. E o mar Mediterrâneo, Roma vai dizer que o mar Mediterrâneo é o Mare Nostrum. Mare Nostrum é o mar nosso, né, em italiano, né? Roma vai dizer, o mar Mediterrâneo é nosso, tá tudo dominado, e Cartago foi, tá? Além disso, Roma vai invadir também o Egito. Olha, tá aqui, ó. Roma expande territorialmente, o exército ganha cada vez mais prestígio. Invade o Egito, a Macedônia, Corinto, tá, gente? Que vai ser nessa mesma época aí, no século II. E como muita gente morria, né, perdia muita gente no exército,
É aí que Roma vai começar a ter mais escravos, né? Roma vai, todo povo inimigo, né? O inimigo vencido virava escravo. Através da guerra, Roma vai ter muitos escravos, tá? A escravidão, nesse sentido, vai crescer muito aqui, tá? Era muita treta, gente. Era muita confusão que Roma arrumava com as pessoas, né? Muita treta, ela adorava a confusão e vai expandir muito aí, tá? Roma vai chegar ao ponto de ter 1 milhão de pessoas, tá? Expansão territorial. Aqui eu tenho Cartago no mapa pra gente saber aqui, olha, a setinha vermelha já que botou aqui em Cartago, tá? Mar Mediterrâneo. Lembrem que é no norte da África. Hoje aqui o lugar é chamado Tunísia e botei uma seta menorzinha aqui em Roma. Percebam que o Mar Mediterrâneo tá aqui entre as duas? Era isso que elas queriam, tá? Aqui eu coloquei que a escravidão vai crescer muito, vai aumentar muito por conta dessa expansão territorial. As pessoas, né, a cidade romana, Roma vai crescer muito e não vai ter terra para todo mundo. Aqui vão entrar de novo os irmãos Graco, que a gente já tinha, olha, colocado lá no material anterior, tentando fazer reforma agrária, tentando tirar essa terra das mãos dos patrícios. Os patrícios concentravam a terra na mão deles. Claro que os patrícios não vão querer isso, né, gente? Reforma agrária é mexer com gente grande, né? Reforma agrária é mexer com dono de terra. E os patrícios não vão querer dar terra para as pessoas mais pobres. E aí os irmãos Graco vão morrer. Primeiro o Caio Graco, né, vai morrer a paulada, gente. Curiosidade. A paulada e o Tibério também depois, tá? Aqui eu tenho nessa tela os triunviratos. Aqui a gente está começando a ver o império surgir, tá? A gente está vendo aqui, ó, a gente está no século I, né? Antes de Cristo. Então, numa linha do tempo, a gente está vendo aí a era cristã começar. Por isso o cristianismo vai surgir aqui, nesse meio do caminho também, né? A gente falou de Jesus lá na live. E o cristianismo vai surgir aqui, Jesus vai nascer, e isso também vai enfraquecer muito o Império Romano. Percebam que aqui vão começar essas disputas entre os imperadores, disputas entre esses caras. Por isso que a gente fala, os bárbaros tiveram parcela de culpa? Sim, tiveram parcela, invadiram Roma, saquearam, né, sequestraram as crianças, causaram temor, mas o Império Romano também já estava implodindo, tá? Aqui na tela 6 a gente vai ver que no século 6 a.C., no século 1 a.C., o Pompeu, olha, o Júlio César e o Crasso, formando aí o primeiro triunvirato. Esses caras eram cônsules que estão governando Roma, naquele período ali de finalzinho de república, naquele momento ali de crescer muito, tá? Roma está expandindo muito, então a gente vê que Roma vai crescer muito ainda no finalzinho da república. O Pompeu era um senador popular influente, o Júlio César também eram cônsules. Roma era governada por 3 cônsules, por isso triunvirato, tá? E o Crasso vai ter lá uma política complicada com esses caras, ele vai errar e vai ser decapitado. Daqui, pessoal, uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar em erro crasso. Nossa, Jaqueline, esse erro teu foi crasso, esse erro foi muito feio. Existe uma expressão que fala erro crasso, vem disso aqui. Então ele vai surgir uma política que esses 2 caras vão criar, o Crasso não vai aceitar, né, vai conduzir as coisas ali muito de forma errada, e aí vai ser decapitado o Crasso, tá? Daí vem essa expressão erro crasso. O que vai acontecer? Quando o Crasso morreu, Pompeu e o Júlio César, os 2 primeiros, vão começar, com a morte de Crasso, César assume. Eles vão começar a brigar ali pelo controle, para se tornarem cônsul único. E aí quem vai ganhar vai ser o JC, que é o Júlio César, tá? O JC vence, o Pompeu vai morrer ali no ano 48, ainda no século I. Lembra que isso aqui vai começar no ano 60, tá? E ele vai governar sozinho. Só que o Senado acha que o Júlio César é uma ameaça. O Senado, aquele grupo de políticos, não quer o Júlio César governando sozinho, tá? E aí o JC vai morrer. Aí a gente vem pra cá, olha, pro segundo triunvirato. Esse cara aqui, o Otávio, o do meio, tá, com fundo escuro, é sobrinho do JC, tá? Então, no segundo triunvirato, a gente tem o Caio, que é o Caio Otávio, que é o do meio, eu tenho, que é o sobrinho do JC, eu tenho o Lépido, que é esse aqui o primeiro, e eu tenho o Marco Antônio. O Lépido vai ser expulso por conta de politicagens ali deles também, e aí esses 2 caras vão começar a brigar, né? O
Caio Otávio e o Marco Antônio. O Otávio vai vencer, percebam essas disputas internas. A gente culpa muitos bárbaros. Os povos bárbaros invadiram, causaram medo e insegurança, beleza. Mas aqui esses dois triunviratos, esse momento aqui do finalzinho da República, esses caras já brigavam muito. Então a gente chama isso de disputas internas, tá? Aí o Caio Otávio vai vencer, que é o sobrinho do Júlio César, tinha muita influência também, né? Entendia de governo. Aqui nesse momento que o Caio Otávio vencer, Roma vai se tornar um império, ele vai se tornar o primeiro imperador, né? Lembrando que tem uma outra curiosidade também, que o Otávio vai passar a se chamar Otávio Augustus. Esse nome, né, Augustus, vem de Augusto, vem de primeiro cidadão, ele é o primeiro cara, ele é o cara mais importante, tá? Otávio Augustus, ele vence e vai fundar o império em 27 a.C. Lembra que lá a gente estava em 60, aí em 48 o Pompeu morre, depois o Júlio César morre, e a gente vem chegando pertinho da era cristã, né? Jesus está pertinho de nascer aqui, tá? Já que confuso, não, pessoal, não é confuso. A gente está contando a história de Jesus aqui, a parte histórica. A gente fala de religião, mas obviamente aqui a gente está falando de católica. A gente fala da fundação de católica, a gente fala da fundação da ortodoxa, mas já que não está falando aqui de que uma religião é melhor do que a outra, não é isso. A gente está falando de história e a religião entra aqui também, tá? Então ele vai se tornar o primeiro imperador, vai centralizar, né, o poder na mão dele, ele vai ser único. Até então Roma estava sendo governada lá por 3 cônsules, ele vai ser único e o Império Romano vai ser fundado. Esse Império Romano vai ter 2 fases, né? Vai ter 2 fases, o Alto Império e o Baixo Império. Lá no Alto Império que a gente vai começar a ver esse império, esse processo de implosão, quando ele escreve o que a gente conhece como Pax Romana. Tá aqui em cima, olha. Essa Pax Romana que o Otávio vai criar, vai centralizar o poder, outra coisa que tem aqui embaixo, ó, o nascimento de Cristo, tá vendo? Aqui embaixo, os imperadores estão aqui, né? Perseguição aos cristãos. Essa Pax Romana vai ser o momento em que Roma vai deixar de guerrear. Roma tá muito grande, o Império Romano cresceu muito e deixando de guerrear, deixa de adquirir escravos. Deixando de adquirir escravos, deixando de guerrear, o exército perde poder, enfraquece, o exército não tem muito o que fazer. Aquele exército, né, que estava vindo lá desde o século II lutando, desde a República, lutando, guerreando, ganhando força, o exército vai... E aí o exército vai perder importância. Vai acontecer também do imperador deixar de pagar o exército não está funcionando, não está trabalhando, então a galera do exército vai ficar chateada com isso, as fronteiras do império vão ficar muito frágeis, vão ficar vulneráveis, porque quem tomava conta das fronteiras era o exército, também escravos, né? Se não tem escravos, é aí que os bárbaros vão invadir, é aí que os bárbaros vão, como a gente fala, brotar, eles vão invadir o império, causando medo, insegurança, terror, e aí vai começar a Idade Média, né? Nos próximos módulos a gente já vê a Idade Média, mas são nos próximos. Vamos tentar sacar aqui, vamos tentar organizar a cabeça aqui, tá? Pax Romana, diminuição das guerras, o exército perde importância, perde influência, e sem guerra não se consegue mais escravo também, tá? As guerras vão cessar, era tudo muito grande, né? E aqui a gente vê também no Alto Império, o exército tinha muito poder aí no comecinho, lá quando Augustus ganhou, porque a sucessão não era exatamente, não precisava ser de pai para filho, quando um imperador, nós tivemos aqui mais ou menos 20 imperadores. Então, nesse meio tempo, assim que o império foi fundado, o exército ajudava a escolher, porque o imperador precisava de um exército forte, né, do lado dele. O imperador dependia muito desse exército, né, e aí o exército ajudava a escolher quem seria o imperador. Aqui o exército também vai ficar chateado com isso, porque quando vai chegar aqui no momento, né, desses 20 imperadores, vai passar o Augusto, vão passar outros, o exército já não vai estar nem ajudando mais na política, tá? Em geral, pessoal, Roma dominava, mas não influenciava muito, né, na questão ali da cultura do seu povo, do povo dominado, mas pegava aquela galera e transformava em escravo. Tá? Nesse império a sociedade está marcada, né? A gente tinha visto lá patrícios, plebeus, clientes, escravos. Era uma sociedade hierarquizada, mas, por exemplo, os clientes, lá no comecinho, né? Os clientes tinham uma transação ali, né? Tinha ali um porquezinho junto com os patrícios ajudavam os clientes faziam serviços, né? Para os patrícios, conseguiam algum privilégio. Aqui não, tá? Aqui a gente vê muito hierarquizada, tá? Aqui no século III,
Ó, aqui, ó, no século III, no Baixo Império, a gente vai ver o Cômodo, que vai ser um imperador morrendo. O Cômodo é aquele imperador lá do Gladiador. Não tem o filme Gladiador? Pra quem assistiu, gente, é muito legal, tá? Tira um pedacinho da tarde, vocês vão estar praticando história, praticando a disciplina e se divertindo, porque o filme é muito bom. O Cômodo vai morrer do filme do Gladiador. Aqui a gente já tinha chegado, né, em 70 imperadores, né? A política vai mudar, vai estar muita pobreza, muita miséria, porque a gente viu aqui que a gente vai estar com muitas, milhões, milhões de pessoas vivendo em Roma. Roma foi fundada lá atrás, né, pelo Rômulo e pelo Remo, na versão lendária. Aqui a gente chegou em mais de 20 milhões de pessoas vivendo ali, né? Os romanos não aceitam, sabe? Tá muito complicado a questão da cidadania, porque tem muita gente vivendo, né? A cidadania vai expandir, quem tem um pouquinho de quem está ali na sociedade com uma situaçãozinha melhor, não está feliz da cidadania expandir, não acha legal misturar pobre com rico, né? E aí vem os bárbaros, né? Os bárbaros eram aquelas pessoas que viviam à margem do império, que viviam ali do lado de fora do império, que eram muito estigmatizados, que eram muito, sofriam muito bullying, vamos dizer assim. O bárbaro hoje é aquele estranho, aquele cara que, nossa, você usa uma armação de óculos dessa cor, que feio. Nossa, você é gordinho. Nossa, você, ele é o bárbaro daquela época, que sofre bullying, que é errado. Vamos trazer para o dia, para a atualidade? Usa um aparelho no dente cor-de-rosa. Nossa, que feia. Nossa, ela usa aquela pochete não, aquele estojo cor-de-rosa, aquele estojo cheio de pelinho, aquele estojo vermelho. Ah, não, o meu é preto, o meu é discreto, o meu é da marca tal, o meu é melhor. Não! Era isso que os bárbaros sofriam lá. Sabe? Lá no Império Romano era isso que os bárbaros sofriam. Esse menosprezo, isso é errado. Vamos trazer para o dia atual, para a atualidade. É errado. Cada um tem sua cultura, cada um. Nossa, bárbaro come com a mão. Nossa, o bárbaro usa a pele do animal para se proteger do frio. A gente está falando de Europa, né? Abaixo de zero a temperatura. Nossa, o bárbaro tem outro idioma. O bárbaro não pratica aí na verdade, aqui a gente está vendo uma Roma politeísta, mas praticava lá, os bárbaros praticavam alguns rituais que errado, não é errado. Cada um tem o seu jeito de ser e tem que ser respeitado, tá? Vamos trazer para a atualidade, vamos tentar linkar isso aí, tá? E aí, quando chega ali em 410, os visigodos começam a invadir, né? Jesus já nasceu, né? Jesus vai morrer ali no ano 33. A gente já está aqui no século IV. Jesus já morreu, Jesus já deixou a palavra dele, já deixou a questão da escravidão, do não à escravidão, né? Jesus já começou a espalhar para as pessoas ali o que era certo, que os imperadores faziam muita coisa errada. Jesus já começou a bater de frente com o imperador, dizendo: você diz que é divino? Você diz que foi enviado pelos deuses? Os imperadores diziam, né? Eu sou divino, eu fui enviado dos deuses. Para quê? Para ter controle sobre as pessoas, sabe? Porque as pessoas tinham muito temor, tinha lá a prática do politeísmo, né, de todos aqueles deuses, Deus Sol, Deus da guerra, deusa da fertilidade e tal. Então, na verdade, as pessoas tinham temor, né? E aí Jesus vai nascer e vai dizer: você está errado, imperador. Só existe um Deus, que é o meu Pai. Como é que você fala aí questão de vários deuses? Tá errado, e aí por isso que ele vai ser crucificado, vai ser perseguido e tal. Só que quando ele morrer, a palavra dele já ficou, ele já falou muita coisa boa pro povo, e depois a gente vai ver os imperadores se convertendo ao cristianismo, aceitando Jesus, tá? E aí os visigodos vão invadir, e aí em 476, no século V, o Império Romano vai cair por completo aí na mão dos bárbaros, né? Os bárbaros no século V vão invadir e vão saquear e vão dominar e vão sequestrar as mulheres, as crianças, muita violência, o povo vai ficar com muito medo e o povo vai viver no interior. Como hoje, a gente vê hoje, a gente está vivendo aqui na cidade, muita violência, muitas pessoas falam assim: ah, quer saber? Eu vou comprar uma casa lá no interior, sabe? Lá perto da praia, ou vou morar lá no sertão mesmo, melhor viver lá, que lá não tem violência. Foi isso que as pessoas pensavam. Mas vamos lembrar que isso não aconteceu por causa dos bárbaros. A gente viu a história do Império Romano aí, os bárbaros estavam vivendo lá do lado de fora, não tinham invadido, e estava uma confusão dentro do Império por conta lá da República, quem vai governar, quem não vai, patrícios querem mais poder, os irmãos Graco morreram, a questão lá dos triunviratos, tá? É importante a gente falar isso, tá? Então o cristianismo também vai ter influência, Jesus vai morrer, mas a palavra dele vai ficar, tá? Os cristãos perseguidos, que inclusive aqui na época do Baixo Império, né, vão ter que se esconder, né,
Os cristãos vão ter que se esconder para poder praticar a sua fé. Catacumbas, pessoal, iam para dentro de cemitérios para poder falar de Jesus. Tá? Jesus também, antes de morrer, ia lá com as pessoas para poder falar do cristianismo, para falar de Jesus, porque de Deus, né? Do Deus dele, do Deus único, do monoteísmo. Jesus tinha que ir, porque os imperadores não podiam saber não, tá? E aí a gente vai ver mais lá na frente os imperadores se convertendo, tá? A gente vai ver um Império Romano ali muito fraco, né? Muitas pessoas foram viver lá no interior e que vai começar a Idade Média no próximo caderno, não sei qual capítulo, me desculpem, não vi ainda, mas é no próximo caderno. E o Constantino vai ser um dos imperadores que vai se converter lá no século III, ele vai se tornar cristão, tá? Ele que vai dividir o império em dois, Império do Ocidente e Império do Oriente. Vai vir um cara chamado Teodósio, que vai dizer, olha só, o imperador, não, século IV, não pode ter outra religião aqui que não seja o cristianismo. Nossa, já que Jesus foi tão poderoso, né, que até os imperadores se converteram. Sim, Jesus era e é muito poderoso, né, gente? Para quem é católico, para quem tem sua religião, acredita em Jesus, é muito poderoso, né? A gente tem que colocar isso, mas aqui os imperadores não se converteram por conta da palavra de Jesus, não. Eles vão se converter por conta de poder político. Eles vão se converter porque Jesus deixou muita gente com cristianismo na cabeça e eles estavam perdendo o poder. Eles pensaram assim, ou eu vou me unir ao que Jesus deixou, ou eu vou perder poder. Foi muito nesse sentido, tá? Constantino, Teodósio e outros caras que vão vir, tá? Aqui a gente vai ver no século V o cristianismo crescendo muito, tá, gente? Até se tornar oficial, ok? Semana que vem eu envio para vocês a correção de exercícios, vai ser pro dia 25, né? E semana que vem não, essa semana ainda, quinta-feira. A gente vai se ver de novo e eu mando a correção dos exercícios, tá? Se cuidem. Aqui a gente tá vendo a queda do império, olha. A crise escravista, a instabilidade política, que é esses caras brigando, né? O triunvirato, aqui a expansão do cristianismo, tudo que a Jaque já falou, e os bárbaros, tá? Eu mando aí a correção, sugestão aqui de gladiador, muito legal quem tiver a fim de ver, tá? Se cuidem, até. Beijo.